oração às 7 da noite e às 8 temos o estudo bíblico, estudo da palavra. Nós estamos falando a respeito da oração e estamos estudando orações na Bíblia, procurando aprender algumas lições. Quinta-feira, como toda semana nós estamos fazendo, temos a oração na casa da irmã Adriana, lá do lado da minha casa. Então, quinta-feira, 8 da noite, nós estamos lá para buscar o Senhor também. Dia 29, 30 e 31, que é comemorada a Semana Santa e a Páscoa no domingo, nós estaremos aqui cultuando a Deus, sexta, sábado e domingo às 7 da noite, domingo também às 9 da manhã. Então teremos aqui 4 cultos para lembrar da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não perca, irmão, todo dia às 7 da noite, dia 29, 30 e 31. Esse barulho é lá fora. Estranho, né? Irmãos, vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos ler o verso 1 a 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, queremos te agradecer pela tua palavra maravilhosa que nos traz tanta alegria, pela obra que fizeste em nossas vidas. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo abençoe a tua palavra nessa noite, para que saiamos daqui nos regozijando no Senhor. Quero, Senhor, pedir ao Senhor que possa estar curando o Ricardo, nosso vizinho aqui do lado, que não está bem de saúde. Que o Senhor possa curar o corpo dele e a sua alma também, que ele possa ser salvo. Oro também pela minha mãe, que está com uma hérnia no esôfago, que o Senhor Deus a abençoe, para que esse problema seja resolvido, e o Senhor continue lhe dando saúde, para estar na tua casa e para fazer tudo aquilo que ela precisa fazer.
Senhor, quero também pedir pela Vitória, Deus, que torceu o tornozelo, que o Senhor possa estar fortalecendo esse tornozelo para que isso não mais aconteça. Ela está agora com o pé imobilizado. Eu te peço, ó Deus, que isso passe logo para que ela possa retornar ao trabalho. Abençoa a sua vida, o Daniel, seu lar nesse momento. Ela está em casa, abençoa, Deus. Alegra o seu coração, que ela esteja ouvindo a tua palavra, junto com o Daniel também. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por cada um que está presente. Abençoa aqueles que não vieram, Senhor, que no próximo culto eles possam estar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há muitas vantagens de ser cristão. Nós falamos sobre a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor é formada por verdadeiros cristãos. E ninguém na terra é mais abençoado do que o cristão. Você pode pegar a pessoa mais rica desse mundo, mais famosa, mais feliz desse mundo, e ela não é mais abençoada do que o cristão com a maior dificuldade que você possa imaginar. O Senhor, tanto a palavra quanto o próprio Senhor, nos chama de bem-aventurados. E esse texto mostra para nós as bênçãos, algumas das bênçãos grandiosas que recebemos. Não vou estar procurando interpretar o texto e o argumento do texto, mas eu quero apenas tirar do texto algumas das maiores bênçãos que nós temos como cristãos. E é importante que você tenha aquela fé que eu falei hoje pela manhã. A importância da fé é que a fé é que apreende essas verdades. A fé que abre os braços para recolher essas bênçãos. Porque, como foi falado aqui no culto, as bênçãos são invisíveis. Elas só podem ser vistas, entendidas e compreendidas espiritualmente. Ainda não podemos ver, como diz João, né? Ainda não podemos ver o que seremos quando formos manifestados. Mas as bênçãos estão aí, irmãos, para nós comemorarmos aquilo que Deus fez por nós. A primeira grande bênção que o cristão tem está no versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé. Primeira grande bênção aqui anunciada pelo apóstolo Paulo, que a partir desse capítulo, do capítulo 5 ao 8, ele procura provar a certeza da nossa salvação. Deus não quer deixar ninguém em dúvida. Deus quer que você entenda que se você é um cristão verdadeiro, a tua salvação é certa. Assim ele começa com a justificação. Jó pergunta no seu livro: quem poderá se justificar ou ser justificado diante de Deus? Quem pode ser declarado justo diante de Deus? Somente o cristão. Justificação é o ato judicial do juiz divino que declara que nós que por natureza somos culpados, somos por Deus declarados justos por Cristo. Justificação é isso. Você não foi só perdoado, já seria maravilhoso, mas você foi declarado justo. A sua ficha está limpa. Deus promete lá no Velho Testamento: eu não me lembrarei mais dos pecados deles, eu vou lançar os seus pecados no fundo do mar, eles se dissiparão como a neblina. E é verdade, não há mais um pecado sequer que Deus tenha para nos cobrar. Ele já nos declarou justificados, e isso garante a nossa salvação final. O ser absolvido no juízo. Vocês se lembram? Julgamento final, juízo final. Pois o cristão está seguro no juízo final, porque ele foi justificado. A próxima bênção que o apóstolo fala para nós, está no verso 1,
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A segunda grande bênção que é anunciada pela palavra aqui é paz com Deus. Todas essas bênçãos que nós vamos falar, elas só podem ser avaliadas na sua grandeza quando você observa o contexto que ela foi dada. Por exemplo, a justificação foi dada a culpados. Todos os seres humanos são culpados, mas Deus justificou aqueles que creram no seu Filho. E agora, paz com Deus. Se você não entender o problema do relacionamento entre Deus e a humanidade, paz com Deus para você vai ser uma coisa normal, comum. Mas não é. A Bíblia fala que desde Gênesis 3, lá no Jardim do Éden, por causa do pecado, começou uma constante contenda entre Deus e o homem. O Deus santo que julga e o homem pecador, culpado e impuro. Rompeu-se o relacionamento. Hoje em dia a Bíblia fala, até em Romanos 1,18, que a ira de Deus se revela sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então há uma cobrança, há uma espada divina sobre o pescoço de cada ser humano. Há uma nuvem escura da ira divina sobre cada ser humano que vem a esse mundo. E o ser humano não tem paz com Deus. Não tem. Mas o cristão tem. Paz com Deus. Deus já nos perdoou. Deus já nos justificou. O seu castigo não virá mais sobre nós. Hoje nós somos filhos de Deus, não só criaturas. Então temos paz com Deus. Por mais que falhemos, que erremos, nós temos paz com Deus. Você pode chegar diante de Deus com confiança, porque Deus não tem mais nada contra você. Ele te perdoou e te justificou. A paz. Você sente essa paz? O Senhor Jesus disse que os seus pregadores deveriam ir de casa em casa e quando entrassem nas casas dissessem: a paz do Senhor seja com vocês. Aqueles que fossem dignos, que recebessem aquela paz, teriam a paz. E aqueles que a rejeitassem, não teriam. A paz do Senhor Jesus Cristo, que os cristãos têm o costume de desejar um para o outro quando se encontram, é essa paz que Paulo está falando. A paz de Deus. É isso que nós recebemos. Deus está em paz conosco. Não precisamos mais temer coisa alguma. Louvado seja Deus. A próxima bênção está no versículo 2. Lá no final do versículo 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A próxima bênção é viver com Deus para sempre. Quando ele fala aqui, nos gloriamos, quer dizer, nós nos orgulhamos alegremente na esperança da glória de Deus. Isso é, nós esperamos aquele momento de podermos encontrar com o nosso Deus em toda a sua glória. A esperança da glória de Deus, a esperança de estar com Deus para sempre. Só quem tem essa esperança é o cristão. Ninguém mais tem tal esperança. Como nós lemos no próprio capítulo 4 aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, que Paulo disse que desejava deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Quem tem uma esperança dessa? Só o cristão tem, de assim que morrer, encontrar-se com o Senhor. A esperança da glória de Deus, essa é uma bênção que nós devemos vibrar com ela. Nós vamos ver Deus como Ele é e vamos habitar com Ele para sempre. E aqueles que amam o Senhor se alegram bastante com essa bênção. Mas uma próxima bênção que nós vemos no verso 5 é o coração. O cristão tem o coração cheio do amor de Deus. Veja o verso 5.
A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Deus derramou o seu amor no coração do cristão. Então, o cristão verdadeiro, ele sente o amor de Deus por ele. Ele prova o amor de Deus. Por isso que ele ama o próximo, porque ele dá do que ele tem. O amor de Deus lhe foi dado. E não só dado, mas derramado, quer dizer, com grande quantidade. O coração do cristão é morada do amor de Deus. É por isso que a Bíblia fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma das primeiras marcas do cristão é ter o coração cheio do amor de Deus. Então essa é uma promessa maravilhosa. E como é que nós temos esse coração cheio do amor de Deus? Então tem a próxima bênção, no verso 5. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é uma próxima bênção que nós não temos ideia da grandiosidade dela. O Espírito do Deus vivo, a terceira pessoa da Trindade, que ajudou a criar os céus e a terra, que ajudou a criar o homem, que agiu no Velho Testamento e foi prometido no Novo, esse Espírito Santo, essa pessoa divina, esse Deus habita dentro do cristão. Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo que habita em nós. Que bênção maravilhosa é essa? E também é importante entender o contexto, para você ver como você é abençoado. Sansão teve o Espírito Santo por um tempo, e você viu como a vida dele acabou trágica. Saul teve o Espírito Santo por algum tempo, hoje ele está no inferno. O Espírito Santo usou até mesmo o falso profeta Balaão. O Espírito Santo ia e vinha, de tal modo que Davi tem que orar no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito, Senhor, porque Davi viu com seus olhos o rei Saul, quando ele tocava a harpa para acalmá-lo, se perder completamente quando o Espírito saiu dele e entrou um demônio no lugar. Louvado seja Deus, na aliança do Novo Testamento, isso é impossível de acontecer. O Espírito Santo, como diz o Senhor Jesus, está conosco para sempre. Ele nos selou, nos carimbou, nos lacrou para o dia da redenção. Hoje, nós temos o Espírito Santo em nós, e ele não sai de nós. Ele pode se entristecer conosco, ele pode se apagar dentro de nós, uma figura, né? Ele pode se anular ali, se calar, mas jamais sair. Que bênção maravilhosa. Nisso está a certeza da nossa salvação. Se ele não pode sair, e não vai sair, nós seremos salvos. Como nós vamos ver aqui mais adiante. Seremos salvos, porque o Espírito Santo jamais nos deixará. Que bênção maravilhosa. Ele sempre estará conosco, dentro do nosso coração. Irmão, você precisa aprender a valorizar isso. Procure entrar em comunhão com o Espírito Santo que há em você, que está em você. Fale com Ele, peça o seu auxílio, converse com Ele, desfrute da sua presença e diga sempre a Deus, o Pai, que possa enchê-lo do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa te controlar, te mover, agir em você. O Espírito Santo é o segredo da vida cristã. Irmãos,
Quando eu não era cristão, por causa de uma outra pessoa, eu fui uma vez num centro. Um centro, né? Você sabe o que é. E chegando lá, a pessoa responsável me disse que eu precisaria obrigatoriamente servir lá a entidade, que ela disse não me deixaria em paz enquanto eu não a servisse. Eu fui para casa deprimido, entristecido, porque eu nunca gostei daquele lugar e não queria ficar ali. Pois 2 meses depois, o Espírito Santo entrou dentro de mim. E agora, meu irmão, eu não preciso ter medo nenhum. Nenhum. Não há entidade, não há demônio, não há nada que possa entrar nesse corpo. O pessoal fala tanto em corpo blindado, né? Esse é o verdadeiro corpo blindado, o corpo que tem o Espírito Santo. Você pode imaginar o demônio chegando para o Espírito Santo e falando assim: olha, dá para o senhor sair que eu quero entrar nesse cidadão aí? Impossível. Então dá para o senhor chegar um pouquinho para lá que eu quero entrar e ficar junto? Como é que a luz vai ficar junto das trevas? Como é que o Espírito Santo dentro de um corpo vai dar espaço para um demônio entrar? Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você já tenha visto ou ouvido falar de igrejas onde membros das igrejas caem endemoniados no chão. E depois se levantam e é o irmão. O irmão ficou endemoniado. Isso não é bíblico. Se alguém cair endemoniado no chão, não é crente. Há mais de 20 anos eu falo isso e falo de novo. Isso não vai acontecer. Mas se eu caísse endemoniado nessa igreja, você poderia me retirar do pastorado e me excluir da igreja. Porque eu não sou nem chamado, não seria nem chamado por Deus e muito menos crente. Você entendeu? Se o Espírito Santo está em você, amado, você está selado para o dia da redenção. O Senhor fechou, lacrou, pôs o escudo. O demônio pode tentar, pode oprimir, mas não pode possuir um filho de Deus. Jamais. Louvado seja o Senhor. O Espírito Santo é a nossa garantia. Agora, outra bênção maravilhosa, irmãos, é que nós somos amados de Deus. O próprio Romanos capítulo 1 fala isso, né? Chamados santos, amados de Deus. Olha, outro dia eu falei sobre isso. A minha vida é tão difícil, pensa alguém, né? Poxa, eu não consigo quase nada, uma dificuldade para comprar comida, uma dificuldade para me manter com saúde, só problemas na minha vida, na minha casa, não é possível, parece que Deus me ignorou, parece que Deus não me ama. Isso o crente falando, tá? Que Deus me esqueceu, que deixou para lá, que resolveu favorecer outros dos seus filhos, mas a mim, parece que Deus não viu nada e Ele não quer saber de mim. Primeira coisa, Deus nos ama não pelo que viu em nós, mas pelo seu amor, pela sua graça. Deus não ama alguém porque viu que alguém é especial. Ele ama porque Ele ama. Outra coisa, Deus prova o seu amor para conosco. E não é por dinheiro que a gente recebe, não é por saúde, não é pela uma vida tranquila, não é por nada disso. Ausência de dificuldades, saúde perfeita, casamento maravilhoso, filhos adoráveis. Existem pessoas que têm casamentos maravilhosos, filhos adoráveis, contas bancárias gordas, e não são amados por Deus. Não no sentido de que o cristão é. São pessoas que não são cristãs. O ímpio prospera. Leia o Salmo 73 e você verá isso. O ímpio prospera, Deus permite ao ímpio a prosperidade. E muitas vezes o cristão sofre. Então o cristão vai dizer: certamente Deus não me ama e Deus ama aquele ímpio.
Irmãos, nós temos que viver pela palavra e não pelas nossas sensações ou sentimentos, não pelo que nós achamos, mas pela palavra. Veja o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos pecadores, nem havíamos nascido no caso, né? Aqui o apóstolo Paulo ainda está mais ou menos na geração da vinda de Cristo, mas nem éramos nascidos, mas quando nascemos e passamos a viver uma vida pecaminosa, ainda assim, sendo pecadores, Cristo morreu por nós, quando nós éramos pecadores. Paulo está querendo dizer o seguinte: quando nós não merecíamos nada, e até hoje não merecemos, quando estávamos afundados na lama, vivendo na idolatria, na rebeldia, na indecência, em todo tipo de coisa ruim, Deus enviou seu Filho para morrer por nós, provando seu amor. Então, irmão, novamente eu quero te convidar, não viva por sentimentos nem por sensações. Ah, eu estou tão triste, tão depressivo, eu sinto que Deus não me ama. Você é cristão? Então não é verdade, Deus te ama. Ah, e qual é a prova que Ele me dá do seu amor? Seu Filho que Ele entregou por você. Por isso que é tão importante a gente comemorar a semana chamada Santa, onde Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Então, se você quiser lembrar do amor de Deus por você, não olhe para o seu contra-cheque, não olhe para os seus exames, não olhe para a quantidade de medicamentos que você toma, não olhe para o seu casamento, ou para os seus filhos, ou para a sua família, olhe para a cruz. Lá Deus prova que amou você. E o amor de Deus não é aquele amor guarda-chuva que o pessoal fala, né? Ah, Deus ama todo mundo, então entra debaixo do guarda-chuva e você vai ficar... Não, Deus ama de forma individual, cada um dos seus filhos. Paulo fala que ele estava crucificado com Cristo, que ele vivia, não ele, mas que Cristo vivia nele, e ele diz, o qual me amou e se entregou por mim. Então, tem uma esfera que nós falamos no amor de Deus por nós, nós falamos coletivo, o amor de Deus por nós, seu sacrifício por nós, mas tem também um campo que você fala do seu individual, entende? Eu gosto de pensar da seguinte forma, é só um pensamento, que se houvesse só eu perdido na terra, só eu, como um pecador perdido, Cristo morreria por mim. E você deve pensar da mesma forma. Cristo morreu por você, individualmente, sofrendo daquela maneira terrível, irmãos, por amor a nós. Por amor a nós. Então, nós somos amados por Deus. Quero que você lembre de novo, não tem a ver com circunstâncias. Tem a ver com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu acho muito engraçado, né, que certas correntes teológicas, certos pregadores, eles gostam de usar aqueles versículos do Velho Testamento, onde fala que Abraão enriqueceu, Jacó prosperou, Isaac também, aí gosta de falar só sobre isso e dizer para você, olha, se você tiver fé, você também será rico como Jacó. Só que eles esquecem de mostrar o quanto Jacó sofreu, quanto Abraão sofreu, quanto Isaac sofreu, quanto Moisés sofreu, quanto Davi sofreu. Isso eles não gostam de falar. Mas todos os grandes homens e mulheres do Velho e do Novo Testamento sofreram muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Então por que nós, nessa geração, né, que tem essa mensagem errada, por que nós ficamos influenciados por essa mensagem e não pela palavra de Deus? A palavra de Deus nos garante que nós padeceremos aflições, teremos tribulações, mas o Senhor diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, em Cristo, nós superaremos isso. Amados por Deus. Agora, outra grande bênção, é claro, que nós vamos comemorar, é a morte de Cristo por nós. Verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Cristo morreu e oferece a sua morte a toda a humanidade, mas aqueles que realmente Ele vai salvar são aqueles que crerem nele, e por esses Ele morreu. Louvado seja o seu nome. Cristo morreu por mim. Pense nisso, medite nisso. Ele me amou e se entregou por mim. A morte de Cristo por nós. Outra bênção maravilhosa está no verso 9, a justificação pelo sangue. Veja, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Veja como Paulo vai explicando. No primeiro verso nós vimos a justificação, não foi? Deus nos declarou justos. Agora ele explica que Deus nos declarou justos através do sangue. Sangue de quem? De Cristo. A oferta de Cristo no Calvário foi quem retirou e purificou nossos pecados, nos tornou justos. Como diz Pedro, o justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Somos justificados e agora nos relembramos que somos justificados pelo sangue, aquele precioso sangue de Cristo, que caiu das suas veias, pela cruz abaixo, derramado por nós. Bênção maravilhosa. E aí ele fala de uma outra bênção garantida, a salvação da ira. Olha lá, verso 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus. Ninguém gosta mais de falar sobre isso. A ira de Deus é tão terrível, irmãos, que vai destruir tudo que o homem colocou em cima dessa terra. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo que o homem fez vai ser destruído. Toda essa terra será queimada pelo fogo. Olha a ira de Deus. Toda a humanidade será chamada à sua presença e ele vai condenar grande parte, se não a maioria da humanidade, ao lago de fogo eterno, de onde ninguém poderá sair. A ira de Deus. E agora, Paulo fala, seremos por ele salvos da ira. Você acredita na Bíblia? Você é cristão? Aqui está mais uma prova da sua segurança, irmão. Uma vez eu preguei sobre essas palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Seremos, ele diz, seremos, isso é certo. Seremos. Seremos o quê? Salvos. Como é que você pode duvidar da sua salvação? Você é cristão e duvida da sua salvação? A Bíblia diz, seremos salvos. Por ele. Ele quem? Cristo. Seu sangue derramado. Seremos salvos da ira. Eu gosto de pensar que nenhum de nós tem noção do que é a salvação que recebemos, a não ser quando chegarmos lá no trono branco. Quando virmos o Senhor em sua glória sentado no trono branco e ouvirmos Ele apartar as ovelhas dos bodes, e quando nós virmos os bodes tremendo, e virmos os bodes gritando, isso é, as pessoas que não creram, e quando ouvirmos o Senhor Jesus, olha que coisa incrível, o amoroso Cordeiro de Deus, dizer para uma boa parte da humanidade, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aí nós vamos saber o que é a salvação. Aí sabe o que vai acontecer?
vai bater um arrependimento, um remorso, porque na terra não fizemos quase nada para anunciar essa salvação que recebemos e glorificar o nosso Salvador e procurar tirar as almas de um destino do fogo. A gente vai dizer naquela hora: puxa vida, olha essas pessoas, olha o que elas estão, olha como elas estão sofrendo, olha o destino terrível, e quase não abri minha boca para alertar nenhuma delas. Mas naquele dia a gente vai saber o que é ser salvo por Cristo. Eu creio que até os nossos joelhos baterão. Ezequiel tem uma profecia que fala que no dia do juízo as pessoas vão ficar com as pernas tremendo, batendo o joelho no outro. E eu acho que a gente vai ficar também. Não porque a gente vai ter medo, mas por causa do temor de toda a cena. Até que nós finalmente fiquemos e o Senhor nos diga: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E aí nós vamos dizer: ufa, não pereci. Salvação da ira, meus amados. Se você é cristão, você é salvo da ira. Você já está salvo. Você já pode encarar o juízo com ânimo, com coragem, com tranquilidade, porque você não enfrentará a ira de Deus. A outra bênção que ele nos traz o versículo 10, é a reconciliação com Deus pela morte de seu Filho. Veja o verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, então ele está falando isso, que nós fomos reconciliados. Eu falei no início, Deus e o homem têm uma contenda horrível, e essa contenda acabou. Deus hoje é nosso amigo, é nosso Pai, Ele nos reconciliou com Ele, acabou a desavença, acabou a contenda, acabou o problema, e isso através do seu Filho. No verso 10 nós temos uma outra bênção, que é a salvação pela vida do Filho. Ele fala assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. De novo ele fala: seremos salvos. E agora o raciocínio dele é o seguinte: se quando a gente era inimigo, Cristo morreu por nós para nos salvar, agora que nós já não somos mais inimigos, somos amigos dele, com certeza seremos salvos pela sua vida. O que é ser salvo pela sua vida? É que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Ele tem um ministério de intercessão por nós, para garantir a nossa segurança e a nossa salvação. Sempre que o Pai vê os nossos pecados, Ele olha para o lado e vê o seu Filho, que é o responsável pela nossa justificação, e o Pai nos acolhe com amor e tranquilidade. Salvação pela vida do Filho. O Filho deu a vida na cruz e hoje dá a vida dele em vida para interceder por nós. Se você perguntar: mas qual a importância da intercessão de Cristo? Lembre-se da história de Pedro. Jesus chamou Pedro de um lado e falou assim: olha, Satanás pediu para cirandar você, peneirar você, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Pedro caiu, mas retornou. Por quê? Por causa da oração de Cristo. Judas caiu e foi para o inferno. Por quê? Porque ele não era um cristão, mas Pedro era. Então a oração de Cristo por nós é algo muito importante, é um ministério que a gente praticamente não reconhece. A última grande bênção é a alegria em Deus pela reconciliação com Ele por meio de Cristo. Olha o verso 11. Não somente isso, mas também nos gloriamos, quer dizer, nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ele termina com essa, né? Alcançamos a reconciliação. Essa doutrina da reconciliação é praticamente o resumo de tudo.
Nós estamos bem com Deus, Deus está de bem conosco, nós estamos unidos a Ele, nada mais nos separa dEle. Lembra de Romanos 8? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente tem sempre essa sensação, por sermos pecadores, de que a gente está devendo a Deus, Deus está chateado com a gente, que não vai dar certo, que não sei o quê, que não dá para orar, que não vai o quê, porque eu estou triste, porque Deus... Irmão, Deus ama você, Deus está de bem com você, Deus já te perdoou, já te justificou. Se você cair na bobagem de ficar tentando viver em pecado por causa disso tudo, Ele vai meter a vara em você. Se você ficar desse jeito é porque você não é crente, porque o crente, ele respeita a Deus e procura viver uma vida santificada. Mas o fato é que nós alcançamos a reconciliação. Irmãos, quantas bênçãos, num pequeno trecho de 11 versículos de Romanos. Por isso que eu digo, irmãos, tem muito crente que gosta de ler histórias no Velho Testamento. Não tenho nada contra. Só que o alvo principal nosso na Bíblia deve ser os evangelhos e principalmente as cartas dos apóstolos, que é onde nós descobrimos tudo aquilo que Jesus conquistou por nós. Então medite em Romanos, em Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, vai meditando nessas cartas, Tiago, Pedro, João, medite nessas cartas. Ultimamente eu tenho feito um sistema de leitura que eu leio o Pentateuco, a história de Israel, os livros poéticos, os livros proféticos, e aí eu venho o Novo Testamento, os Evangelhos, Atos, Romanos e 1ª e 2ª Coríntios, o restante das cartas de Paulo e Hebreus para lá. Cada capítulo, cada uma dessas partes eu leio um capítulo. Irmão, é maravilhoso conhecer as bênçãos de Deus. Quantas bênçãos! Como Deus nos ama, irmão. E uma coisa que fica aqui notória, como Cristo é importante. A igreja moderna parece que esqueceu isso. Como Cristo é fundamental. Cristo é o cabeça da igreja, aquele que edifica a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Mas as igrejas estão falando de Deus, as igrejas estão falando do Espírito Santo, mas as igrejas não estão falando em Cristo. Agora eu quero te fazer um convite. Pegue as cartas de Paulo, pega um lápis de cor e sublinha toda vez que Paulo se referia a Cristo. Você vai ficar assustado. Aqui mesmo foi um monte de vezes. Praticamente Paulo disse que todas essas bênçãos que Deus nos deu estão em Cristo. Não há nenhuma bênção divina que não venha por meio de Cristo. Então nós devemos adorar o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E especialmente como o primeiro da Trindade, que vem até nós e é a ponte para as outras duas pessoas, é Cristo, nosso Senhor. Faça isso, medite na Bíblia e veja o quanto ela fala de Cristo, como Ele é importante. Será que existe alguém aqui que ainda não recebeu a Cristo? Alguém que ainda não creu no nome de Jesus Cristo? Essa é a oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Confia em Jesus e receba todas essas bênçãos, todas elas imerecidas, todas nos dadas gratuitamente pelo Pai, por meio do Filho. Deus seja louvado, irmão. Você precisa alimentar sua fé com a palavra do Senhor. Precisa alimentar sua fé com as bênçãos declaradas na Bíblia por você. Por isso que eu digo, Velho Testamento é importante? Continue lendo, mas sempre priorize o Novo Testamento, porque é lá que fala mais diretamente sobre a igreja, sobre Cristo, sobre o futuro, sobre todas as bênçãos que Deus lhe deu. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos por tantas bênçãos, tantas e ricas bênçãos.
dadas a nós gratuitamente por meio do sangue derramado do teu amado Filho. Ó Senhor, a coisa mais importante para a igreja é entender isso, entender o que é um cristão, o que é uma igreja, quantas bênçãos nós temos em nossa vida e não desfrutamos por simples esquecimento, por falta de meditação, de leitura, de oração. Ó Senhor, somos como multimilionários espirituais vivendo como mendigos, atrás de migalhas, quando o Senhor já preparou para nós um banquete espiritual extraordinário. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso espírito, para perceber quão bem-aventurados somos, quão ricos somos. Porque aquele que era rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela igreja, obrigado por cada crente, obrigado pelo teu amor, pela obra da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.